Olá, estamos aqui de novo depois de um tempo de recolhimento. Estamos aqui de novo com aqueles nossos bate-papos. Hoje eu tenho a alegria de trazer o Elias, que já é membro da casa, membro cativo. Todos já conhecem, mas eu vou passar para o Elias, ele vai se apresentar para aqueles que ainda não o conhecem e nós já vamos começar a nossa conversa. Bem-vindo, querido, bem-vindo. Te apresenta e vamos lá. Bom, gente, em primeiro lugar, é um prazer estar com vocês. Eu sou um espírita conservador que participo da Fraternidade Espírita. Estou nesse momento como diretor-geral da Fraternidade Espírita. Estou nesse Espírita momento como conservador, eu achei bom. Pois é, não é? Sabe, eu achei melhor colocar assim, porque, olha, eu estou na direção da Fraternidade Espírita, eu estou na direção da AEFOS, Associação Espírita de Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. Participo da Federação Espírita do Estado de Goiás como membro do quadro associativo e estou Sim. nesse momento, inclusive, como membro do Conselho de Administração e membro do Conselho Fiscal. Quer alguém mais conservador que isso, Suzy? Querido, Entendeu? tu pode ser Não é? Mas então, institucionalizado, mas tu não é pois é. conservador, não. Então, gente, é um prazer estar com vocês, né? E realmente, apesar de ter todo esse pé dentro do movimento espírita tradicional, eu realmente, a minha linha de pensamento está absolutamente afinada com o que se discute no chamado espiritismo progressista brasileiro, né? Então, eu me identifico muito, estou junto com todo mundo e também continuo nas minhas atividades normais, participo de grupos, Sim. até hoje, Suzy, um grupo de extrema-direita, sabe? Que o povo está querendo Ah, me pegar pelo pescoço. Eu falo, gente, caridade com os pobres coitados que nem eu, é. fraternidade conosco, né? E vamos embora. Querido, tu tocou agora num termo, né? Extrema-direita. O que está acontecendo com o nosso mundo, sabe? Nós estamos vivendo um momento muito complicado. Sem falar na questão toda dos massacres que estão acontecendo, esse crescimento da extrema-direita, esse crescimento do pensamento de extrema-direita, que a gente vê, principalmente também dentro do movimento espírita. O que tu acha disso tudo, meu querido? Me Pois é, conta. eu acho que isso aí mostra que a nossa ilusão de que estaríamos adentrando um mundo de regeneração, como o próprio É, Kardec pensou no final do século XIX, né? Kardec acreditava que aquele final de século seria a chave de virada e que o século sim. XX a gente teria um mundo de regeneração acontecendo na Terra. Ele entendeu assim, né? E eu sinto muito que ele tenha, eu sinto muito decepcioná-lo porque não aconteceu, né? Não Não. aconteceu. O século XX foi um século extremamente conflituoso, mas a gente achou que a gente estava evoluindo para uma situação bem melhor na virada do milênio, né, Suzy? Você Pensamos, né? que, que é Pensamos, da minha, muitos da pensam. minha, da minha geração, mais ou menos, né? A era de Nós somos geração Aquários. próxima. Então a gente via com muito otimismo a virada do milênio, porque Sim, realmente o mundo estava caminhando na direção de uma paz, né? E, no entanto, parecia. depois do 11 de setembro, a gente viu que na verdade era só aparente, a coisa só foi acirrando, complicando, e nós tivemos conflito no Oriente Médio, e agora nós estamos aí, segundo o Papa Francisco, já vivendo uma terceira guerra mundial sem que a gente tenha percebido a gravidade desse fato. OTAN Sim, versus Rússia, né? A sim. África tentando reagir a uma história de subjugação, de exploração, o Oriente Médio todo em conflito, tentando resistir à prepotência dos Estados Unidos, e agora esse conflito em Israel, que é pavoroso, uma verdadeira chacina que está É um acontecendo, genocídio inaceitável, terrível. né? E pessoas defendendo isso. Tem Então, assim, olha, pessoas de mundo de defendendo isso. regeneração nós estamos distantes, distantes e Estamos distantes. distantes. E é triste, né, Elias, quando a gente vê pessoas. Eu não digo que o espírita seja diferente, claro que não, mas a gente tenta ter todo uma empatia, né, com o ser humano, a gente tenta desenvolver isso por causa da espiritualidade, e é tão triste a gente ver espíritas defendendo o indefensável, né, defendendo justificando o Justificando. Não é nem massacre. defendendo porque é indefensável. É Exato, mas tentando justificar, né? justificando o É tentando massacre, justificar. que de alguma forma é uma tristeza. É muito triste, sabe? E Muito veja triste. bem, Suzy, que eu acho ainda mais preocupante, né? E em meio a todo esse quadro que nós temos hoje, eu me lembro que aquele tal do reloginho lá da guerra nuclear, né? Esses dias eu estava vendo aí, o pessoal estava comentando que ele estava batendo no
59 segundos, né? Olha só. Então, assim, é muito complicado, porque você veja bem, nós vimos assim, uma autoridade de alta posição nos Estados Unidos dizendo que a próxima guerra dos Estados Unidos seria com a China, né? Olha que E nós absurdo. vimos um candidato a presidente da República, que é o Trump, nós vimos o Trump afirmar de público dos seus comícios eleitorais que se o Biden for eleito e não ele, os Estados Unidos perdem a Terceira Guerra Mundial. Então, veja, é absurdo como as pessoas veem com tanta naturalidade Sim. mais uma Não, situação dramática, que vai ser muito mais dramática que a Segunda Guerra Mundial, se a gente não fizer essa haverão besteira, vencedores. não haverão vencedores. Então, assim, isso sendo visto com naturalidade e pessoas achando esse discurso natural, eu confesso para Nossa, você que eu vejo assim como algo espantoso, é sabe? Assustador. espantoso. É assustador. É muito assustador. Eu Ter tô ainda. espíritas achando sabe, Sim, né? justificando, É, justificando, pelo amor de... Sabe? Daí parece aquela história, né? Ah, e o PT? E o Hamas? é, É é. tão Ah, mas os infantil. comunistas, você quer que caia na mão do comunismo? Né? Sim, escuta, Tá meu lindo, o querido, capitalismo está olha. lindo, o capitalismo está nos levando à destruição, mas tudo Aham, bem, é necessário, porque senão o comunismo toma conta, né? olha Então é que coisa. preferível destruir o planeta Terra do que deixar o comunismo tomar conta. Olha que coisa Mas de linda. que comunismo que essa gente fala, né, Elias? Pois É é. o homem do Deve ser o de saco. Jesus, né? Aquele de Jesus lá, de Aquele. repartir o pão, né? É, De, provavelmente. de fazer para os outros como você gostaria que fosse feito para você, não acumular tesouro na terra. Realmente, se esse comunismo tomar conta, aí nós vamos seguir o padrão do evangelho, vai ser uma tragédia, porque o padrão de evangelho deixa muita gente em situação de desvantagem, muita gente bilionária, Sim. arquibilionária, em situação de desvantagem, porque a receita de Jesus é simples, né? Vai, vende tudo que tens, reparte entre os pobres, depois vem e me segue. Então, o povo parece que não quer seguir essa regra, prefere continuar acumulando, É, acumulando, acumulando, ainda que para isso tenha que levar o mundo para uma terceira guerra mundial. exatamente. Ainda que para isso tenha que justificar um massacre, um genocídio, né, de crianças, Monstruoso, né? mulheres, idosos, doentes e tal. Enfim, meu querido, é muito complicado. Eu estava te contando, né? Eu estou convalescendo de um problema de saúde e muito desse meu problema de saúde ele está relacionado com a coisa toda, sabe? Que a O gente está clima vivendo. emocional que a gente está vivendo, né, Exatamente, Suzy? exatamente. Eu E vou, aí eu acho que isso que você falou é muito importante. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não adoecer é, mental, emocional e espiritualmente espiritualmente. nesse momento, sabe? A gente tem que ter muito cuidado para preservar nosso equilíbrio psíquico, não na perspectiva egoísta de quem quer se salvar deixando o mundo pegar fogo. Não, não nesse sentido. Mas no sentido Sim. de a gente aprender a dosar o quanto a gente se envolve com esses conflitos, né? E o Uhum. quanto a gente dedica do nosso tempo a participar ativamente de alguma forma de combate a isso que está acontecendo. A gente não pode deixar de trabalhar, de atuar, Uhum. de ser ativista, não podemos. O que muda o mundo é o ativismo, né? Mas assim, a Exatamente. gente também tem que ter muito cuidado, sabe? Porque Autopreservação, né? em autopreservação, sabe, em Uhum. preservação da nossa sanidade mental. Eu estava observando, eu estou com tanto que eu acesso rede social, eu estou controlando o que que eu abro, o que que eu vejo, sabe? É, Porque se eu não selecionar, eu adoeço junto, sabe, Suzy? sim, E eu não quero adoecer junto, eu quero estar é, saudável, espiritual, emocional, psiquicamente, para eu contribuir de alguma forma com discussões exatamente. que possam, pelo menos, sinalizar um rumo diferente, né? É. Foi muito, muito curioso tudo, por tudo que eu passei, porque eu tive que fazer aquela peregrinação em médicos e tal e tal. Aí o último, eu não vou dizer o nome dele aqui, mas o último médico que eu procurei, um médico muito famoso na sua área, ele ele conheceu há pouco tempo a doutrina espírita. Aí no final Interessante. da, aham, no final, e eu não disse para ele que eu era espírita, eu simplesmente, eu tô tentando até assim, sabe, para não me decepcionar com as pessoas também, porque daqui a pouco tu encontra um bolsonarista lá e tal, E ele fala que é espírita, vai dar... e eu fiquei bem quietinha, mas ele fez questão de dizer algumas coisas. Aí na minha segunda, na minha segunda consulta, na revisão,
Ele disse assim para mim: eu vou colocar o teu nome na irradiação, no centro onde eu estou frequentando. Interessante. Eu achei tão lindo. Aí eu não aguentei, né? Aí eu dei uma risada, daí eu contei para ele também que eu era espírita. Tu já pensou? Que coisa mais bonita isso! Que Eu bom, achei né? muito Que bom. lindo. Enfim, meu querido, é isso. A gente, a gente às vezes é pego, né? Mas, Elias, o mundo, o mundo está atravessando um momento agora que é, eu diria, quase assim, parecido com 1935, do século XX, quando estourou, quando Uhum. 35, 38, quando estourou mesmo É, a quando Segunda estava Grande. assim, os conflitos estavam se estabelecendo, né? E aí vai Exatamente, desembocar em 38, que a coisa começa a pegar, e exa, Japão, China, Manchúria, etc. E aí, exatamente. de repente, 39, a coisa explode de vez. A, Eu acho que está muito parecido, a sabe, Silvia? extrema-direita está crescendo em todos os lugares, em todos os países tem focos de, E a extrema-direita, ela é beligerante. A extrema-direita, sim, fascista, ela fascista. é, como é que eu diria assim, ela aposta na guerra. E eu entendo, porque a extrema-direita, ela é capitaneada, sobretudo, por fabricantes de armas, pelos Exatamente, detentores do grande capital. E essas pessoas que têm muito dinheiro, elas ganham mais nessas circunstâncias. Elas ganham mais dinheiro exatamente. nessas circunstâncias. Então, por exemplo, na pandemia, os mais ricos do mundo aumentaram seu patrimônio em quase 30%, graças à pandemia. Ou seja, olha, Enquanto o povo morria, né? enquanto as pessoas morriam, né, eles estavam ganhando dinheiro e aumentando seu patrimônio. E é interessante que, enquanto isso, os pobres e a classe média perderam. Ou seja, houve uma migração de recursos Uhum, da classe média e pobre para as classes mais abastadas. Então, esse povo ganha muito dinheiro com as situações de crise. Os Estados sim. Unidos alcançou o nível de primeira potência do mundo graças à Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra, ele já nadou de braçada, porque ele fabricou armas e fabricou de tudo para o mundo inteiro. Então, ele foi um grande beneficiário da Primeira Guerra Mundial. E na Segunda, ele consolidou a posição dele de liderança, vendendo armas, vendendo utensílios, vendendo de tudo para os países que estavam E em de lá guerra. para Né? cá se E de lá para tornou cá, um ele império, manteve, se criando tornou um guerras império. em Mais de vários lugares. 800 bases militares, ou pequenas ou médias ou grandes, me parece que são quase 200 bases militares sólidas, muito robustas, e mais em torno de 600 bases militares pequenas, menos, né? Mais para vigilância, para monitoramento. Então, assim, olha, os Estados Unidos hoje eles detêm uma vigilância sobre o planeta inteiro. E Israel, inclusive, é resultado disso, né? Porque um dos pontos que Uhum, eles não conseguiam entrar era o Oriente Médio. E aí o que sim, que eles fazem? Esse termo plantaram Oriente Médio está Israel sendo lá. até esse termo Oriente Médio ele é preconceituoso. Deixa eu ver se eu mudo, né? O, Tu sabe o, que o é Oeste do verdade, esse Oriente é é o Oeste, é o Oriente Oeste, né? Então ali na parte exatamente. oeste do Oriente eles não conseguiam entrar. Então o que que eles fizeram? Eles patrocinaram a implantação do Estado de Israel para que eles pudessem ter bases militares no mundo árabe. Então foi isso a história da criação do Estado de Israel. Uhum, Por isso que está o exatamente. conflito. E tem gente que está se lixando quantas mortes vão acontecer para que os Estados Unidos tenham base militar no mundo árabe. É Sim, lastimável tudo é isso, né? lastimável, é lastimável. E uma economia toda fundada com base em armas e na guerra, né? Não tem Eles como precisam se do levar a quê? bom Eles precisam resultado. de guerra para E poder. precisam vender Claro, para vender equipamentos, arma de munições. guerra, precisa E guerra. quando se ficar muito tempo sem guerra, tem que fazer uma guerra, E porque eles senão fazem. não desova o estoque, né? Não desova o estoque. Eles fazem perfeitamente. Eles têm assim o calendário, eu acho, É da- monstruoso, é monstruoso, é muito é triste. E monstruoso. aí eu fico pensando, né, Elias, a China agora se tornando uma grande potência, já é a segunda grande potência econômica do mundo, e em breve, dizem que em 15 anos passa, até tem previsões que antes talvez eles passem, os Estados Unidos. A China não está fazendo guerra com ninguém, a China Pois é. está lá investindo Pois é, e o no. povo está com medo do comunismo, viu? Sim, e o O povo comunismo tem medo do chinês. comunismo, que nunca entrou em guerra com ninguém, E né? o O comunismo comunismo nunca chinês entrou é em guerra algo com ninguém. também, é algo que tem que ser estudado, porque ele é completamente diferente. A economia deles é aberta,
A economia deles é aberta, né? É A base das capitalista. relações internacionais deles é totalmente diferente. Eu estava vendo aqui hoje um comentário de uma pessoa que está viajando à China e mandando informações pelas redes sociais, né? Então, achei interessante ela contando da situação dos idosos na China. Então, eles usam muitos idosos para cuidados familiares e para, assim, trabalho voluntário. Eles usam Sim, muito, né? E sim. aí, ela falando que todos aposentam mais cedo do que aqui, né? Olha só. Aposentam mais cedo do que aqui, tem uma renda que dá para ter uma vida digna, embora não seja luxuosa, mas digna. Todos têm habitação, todos têm condição digna de sobrevivência. Eu admiro E muito. eles têm nisso uma grande força de trabalho porque ao mesmo tempo que desocupa o mercado de trabalho para o público mais jovem, mais em condição de trabalhar, passa a usar esse pessoal como força de trabalho para ONGs, para serviços voluntários, para cuidado É, com os netos. Falei, olha que que interessante, é uma bonito, coisa né? planejada, Exatamente. planejada para um Planejada de bem-estar forma coletivo, concreta. O para o Estado, bem-estar coletivo, aham, o né? Estado Muito bonito, fazendo com achei. que. Não, olha, eu fico, realmente, fico muito encantada. E as coisas, eles já estão trabalhando numa transição energética, eles já estão trabalhando numa transição tecnológica em função das mudanças climáticas e tudo mais. Enquanto isso, nós ficamos assistindo o grande império ocidental, nem aí para a mudança climática, nem aí para a transição energética, sabe? Ao contrário, ainda desdenhando, espalhando negacionismo e fomentando guerra. E É. não dá, não É dá. muito preocupante, é. E eu acho que isso aí abre uma reflexão para nós, sabe, Suzy? Abre uma reflexão para nós, assim, olha, de como a gente pensar a nossa posição espírita nesse momento, sabe? Eu acho tão importante porque a gente tem que pensar na nossa participação, na nossa atuação, né? E esses dias eu participo de um grupo que é maioria, assim, bem comprometida com esse ideário todo, né? E eu falo, Sim, olha, eu vou ficar aqui dentro até o dia que me tirarem, porque se me tirarem é sinal que realmente não dá para dialogar, né? Mas enquanto eu fui convidado, entrei, estou lá, sim. enquanto acharem que eu posso contribuir de alguma maneira, eu quero contribuir. E aí que entra um desafio que eu acho muito importante, sabe? Que é o desafio de a gente contribuir sem perder o equilíbrio. Eu, às vezes, vejo da parte de colegas que estão no outro lado do fronte, no movimento, eu diria Eu, assim, eu eu não admiro quero muito. ficar só na direita e esquerda, porque às vezes cria uma dicotomia menos expressiva do que deveria ser, mas eu acho que acaba sendo essa linguagem mesmo, né? Então eu vejo os meus amigos que estão mais comprometidos com o ideário de esquerda e que às vezes, sabe, não resistem a uma pressão no diálogo e agridem e ofendem, né? E eu penso, olha, eu acho que não é por aí não, porque se nós realmente temos um projeto de construção do mundo diferente, nós temos que ser os primeiros a fazer o exercício da paciência, o Uhum. exercício da tolerância, o exercício do diálogo, o exercício da compreensão, sabe? Mas o Porque se a gente já inverso, apela e parte para a agressão no mesmo nível, a gente inclusive perde a oportunidade de trazer para junto de nós outras pessoas que estão indecisas, sabe? E que podem não, perfeitamente escolher o lado melhor do diálogo, né? eu E eu concordo acho que a gente tem contigo. que fazer esse Eu esforço, sabe? admiro demais essa tua condição de conseguir manter esse diálogo. Admiro demais. Eu confesso para ti que eu não tenho essa capacidade. Eu não consigo, simplesmente eu não consigo. Eu não consigo ver pessoas tentando justificar um genocídio. Eu não consigo. Eu É fico, difícil, é difícil. eu fico muito assim, como eu vou te dizer, É emocionalmente eu fico desgastante. abalada, eu fico É abalada. emocionalmente desgastante. É. Sabe? Mas eu admiro quem consegue, eu admiro a tua posição, sabe? Que tu é um diplomata, assim, tu vai indo, tu consegue. Porque os ânimos realmente estão muito acirrados, muito acirrados. Ultimamente, para proteger um pouco a minha questão de saúde mesmo, física, eu estou até evitando entrar. Evitando. É Eu bom. É. evito. Claro, de vez em quando não aguento e até coloco alguma coisa, mas
A gente está em alguns grupos juntos, né? Mas tu vê que é muito complicado, é muito difícil. É, hoje teve até uma situação delicada, porque tem esse mesmo grupo a que eu me referi, falando com você, né? Sim, Assim, quando alguém posta alguma coisa que tem algo a ver com o ideário de direita, como por exemplo, esses dias postaram lá um convite para uma palestra sobre ideologia de gênero, né? Eu não falei nada, não, falei, não vou, né? Deixa meu Deus. caladinho. Aí depois um outro colega até falou, né? Peraí, por que que não pode postar coisa de política, sendo que posta de direita e ninguém reclama, né? Por quê? Porque eu postei lá aquele artigo da Agora Encontre, falando da Sim, questão da teoria do domínio, né? Do uhum. projeto evangélico de estabelecer um Estado cristão no Brasil, e alguém já brigou falando que aquilo era coisa de comunista, né? Aí deu Meu toda uma Deus. polêmica dentro do grupo, e o colega que é a pessoa que é o administrador do grupo veio dialogar comigo em particular e achando absurdo que eu defenda esse tipo de ideia, né? Aí eu recebi um post tão interessante que eu gostaria até de poder compartilhar, sabe? De comentar aqui o que eu achei do post, porque é muito genial o comentário que a pessoa fez. Quer ver? Se Deixa eu tu não, pegar aqui o. se tu não conseguir colocar na tela, tu lê daí Não é. a Ah, eu frase. posso até colocar na tela, melhor ainda. Deixa eu colocar na tela. É até melhor, né? Então, deixa eu compartilhar para vocês verem, porque eu achei maravilhoso, sabe? Deixa eu ampliar aqui e compartilhar, porque. Ah, não, está desabilitado aí. Ah, eu nem Está sei fazer, desabilitado. meu querido, como Preocupa fazer, não, como eu comento, eu comento. eu A não pessoa sei fazer. simplesmente, a pessoa simplesmente escreveu num post meu lá assim, olha, me Sim. convidaram para dar uma palestra no Centro Espírita. Eu disse que faria a palestra com o tema O Lado Comunista de Jesus. E que Sim. eles poderiam contrapor com uma palestra O Lado Capitalista de Jesus. Que Eu lindo! achei eu achei maravilhoso. Eu postei no Facebook, esqueci de postar no Instagram. Eu vou postar no Instagram também, Que porque eu achei lindo isso! maravilhoso, sabe? Então, assim, as pessoas não querem admitir, sabe? Não querem admitir que evangelho e capitalismo não convergem, não Não. convergem, Tu sabe? E a sabe? gente vai ter que, de alguma maneira, insistir nessa tecla, porque o Espiritismo não veio ao mundo para defender o capitalismo. Essa É, não é a proposta do senhor Hippolyte Leon Denis Rivail, ou então o senhor Allan Kardec, como queiram não chamar. é mesmo, nunca Não é a foi. proposta dele, nunca foi, sabe? A gente vai ter que dizer isso em alto e bom tom. Exatamente. É uma luta essa. Mas É uma luta, sabe? é uma luta que vai, eu acho, ainda vai por muito tempo, sabe, Elias? A gente, Com certeza. da mesma forma que a gente se enganou, achando que o mundo ia caminhar para alguma coisa mais positiva, a gente também se enganou, achando que o espiritismo iria tocar os corações de uma forma mais positiva. Nós vamos ter Mais voltado para a muitas solidariedade. encarnações ainda para nosso trabalho. É, porque eu estava vendo, até num diálogo com uma das pessoas lá no TikTok mesmo, né? É assim, olha, como alguém espírita pode defender um sistema que é baseado na competição, Susana? Como alguém que é espírita pode defender um sistema que é baseado na acumulação de riqueza? Como alguém que é espírita pode defender um sistema que é baseado no uso do trabalho do outro para enriquecer a mim? Sabe? Que é a exploração do trabalho, Sim, né? sim, sim. Então, assim, gente, é incompatível, não há como compatibilizar espiritismo, evangelho, com defesa do sistema capitalista, É. Não, sabe? não tem, E, não e, e tem a gente vai como. ter que dizer isso em alto e bom tom, porque parece que as pessoas não conseguem perceber a contradição. Como alguém espírita pode defender uma pessoa que defendia a tortura? Pois Pense, é, como o Elias, espírita votaram em vai alguém que defendia a votar tortura. em alguém que diz, olha, eu sou favorável à tortura, sabe? Eu Pensa, sou favorável à tortura. Como assim, meu Deus? Como a gente vota em alguém que é favorável à tortura? Né? Então, assim, sabe, é inconcebível. é É inconcebível. inconcebível. É Então, assim, inconcebível. mas o outro é ladrão. Tá, e qual você prefere? Um ladrão ou um torturador? Ladrão, Digamos que fosse verdade. Digamos que ladrão. fosse verdade. Digamos que fosse verdade. Digamos que o Lula fosse ladrão, realmente, como as más línguas tentam fazer convencer a humanidade. Digamos que fosse. Você deixa de votar no ladrão para votar no torturador? Sabe? Não, meu amigo, escolha o crime menor.
escolha o crime menor. Até porque esse ladrão lá parece que tem tudo a ver com aquele bom ladrão da cruz lá, sabe? Né? Porque lá na cruz do lado de Jesus diz aí as lendas evangélicas, né, que foi crucificado no meio de dois ladrões. A gente sabe hoje que os estudos do Jesus histórico deixam a suspeita de que possa não ter sido exatamente assim. Independente se foi ou não, que seja lenda, está lá para nós o simbolismo, sabe? Foi crucificado entre dois ladrões e um deles era um ladrão ordinário e o outro era um ladrão que era justificável por algumas ações e por boas intenções que ele tinha. Então, assim, olha, no mínimo a gente tem que saber que entre ladrão e ladrão tem um que pode ser pior do que o outro, né? Então, toma cuidado, sabe? E As já pessoas ficou essa sabe? pecha, essa É pecha monstruoso. que querem É, jogar em cima do Lula, é uma pecha que já foi, pelo amor de Deus, já foi por já todos foi os alvo de, juristas e estudiosos e já caiu porque por terra há tempos, exatamente, mas porque parece que o povo ainda ficou com essa, sabe? Com esse discurso, com esse preso por discurso, preso, né? o Gandhi foi preso, Mandela foi preso, Exatamente, Mandela, todo mundo. né? Aliás, eu costumo dizer assim, olha, tem até aquela comparação de Lula, Mandela, Martin Luther King, né? Sim, Martin Lula está Luther King. melhor do que todos eles, porque além disso, ainda venceu 3 eleições para presidente da Querido. República, além de ter vindo de pau de arara do Nordeste para Brasília, e, sabe, e ter feito, cursado apenas o ensino, se não me engano, até ensino médio, né? Parece. Ele fez Aí não um mais que curso isso. técnico, né, de É torneiro um curso mecânico, técnico de torneiro é, mecânico, né? Em nível de ensino médio, em, né? em nível de ensino Então, médio. então assim, olha, eu tenho tudo para ter um profundo respeito por esse homem e que, querendo ou não, tirou o Brasil da fome da primeira vez, E tirou o nos Brasil primeiros das 8 mãos anos, do né? Bolsonaro, E porque agora ele outro conseguiu não poderia, outro vencer não uma eleição conseguiria. dificílima e já de novo o Brasil já está melhorando em É, condições do tem ponto de coisas vista tão de bonitas acontecendo, superação. assim, É. se- Então, acho que a gente tem que ser dados, otimista. E eu escolho o lado, sim, sabe? Meu lado é esse. Quem quiser, né? bem. Quem não quiser, sinto muito, lamento. Olha, Elias, eu acho que é isso. A gente, a gente tem muita coisa para estar feliz, para se felicitar, assim, Comemorar. para comemorar, Comemorar. exatamente, Comemorar. exatamente. A gente tem muita coisa para comemorar, muita coisa bonita que aconteceu, É. apesar de toda a dor aí que a gente viveu e que o mundo está vivendo, né? Querido, Eu nós acho, é por temos aí. 5 minutos ainda. Eu vou deixar esses 5 minutos para tu fazer o teu fechamento. E eu gostei muito de te rever, gostei de conversar contigo. Estou voltando mesmo devagarinho, né? Mas, enfim, eu estou muito contente de ter conseguido voltar. Eu estou gostando mais ainda, Suzy, porque a gente que Ah, estava acompanhando aí sua epopeia de fora, né? A gente ficava assim um pouco achando tudo isso muito difícil para você e torcendo para você, né? E a gente torceu muito, nós todos aqui, sabe? Torcemos oh, muito por querida, eu você. sei, E eu ver você sentia. retornando, ver você retornando é maravilhoso, sabe? Então, seja muito bem-vinda nesse seu regresso, sabe? Tomara que você continue sendo essa voz que briga, que luta, que defende, porque nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos de pessoas dispostas a lutar. Eu não gosto aquele maniqueísmo de bem contra o mal, não, sabe? Não, Porque eu não, acho isso que eu não aquilo faço. é Esse tipo de. péssimo. Horrível. Mas assim, mas a gente sabe que a nossa vida social nesse planetinha, ela é uma vida de luta de interesses, De sim, de luta. conflito de interesses, Sim, sim, né? sim, Marx sim. chamou isso de luta de classes, que é a história da nossa sociedade, é a história da luta de classes, e é Sim. a história, sim, da opressão do opressor contra o oprimido, né? Então, nós temos uma sociedade que é oprimida por uns pouquíssimos arquibilionários que controlam os interesses econômicos do mundo e o modo como o mundo funciona, e esses momentos são momentos de conflito acirrado. Então, nós Uhum. esperamos que mais pessoas possam se juntar nesse enfrentamento da barbárie, nesse enfrentamento do ódio, nesse enfrentamento da violência. Sabe, a gente precisa de pessoas que se disponham a essa ação. E o mais desafiador é que essa ação ela requer de nós muito equilíbrio, muita visão estratégica, requer de nós muito senso de oportunidade e, sobretudo, muita
calma, muita serenidade interior, sabe? Isso é que nem luta de Kung Fu, né? Você tem que ter Sim, tranquilidade interior para você equilíbrio, saber avançar passos, uhum, sabe? Para você saber aproveitar bem as oportunidades, saber angariar simpatias e apoios, porque essa luta ela é travada entre talvez 20, na verdade, seriam pouquíssimos de um lado e pouquíssimos do outro, apoiados por uma militância significativa de um lado e do outro, e com um grande número de pessoas que não entendem direito o que está acontecendo e que vão para um lado ou para o outro de acordo com as circunstâncias. Então, nós temos que saber agir bem nessa luta para que a gente angarie simpatias dessa multidão, sabe, que fica é, meio perdida entre os dois lados, sem saber de que lado ficar, para que eles sintam certeza que o lado deles tem que ser junto conosco, no lado da solidariedade humana, no lado da preocupação com o outro, no lado dos que se interessam pelo coletivo e não pelo individual, né? No lado dos que defendem amor e não guerra, no lado dos que exatamente. defendem paz, sabe? Então, dos que defendem livros e não armas. Né, os Então, que as valores pessoas humanos, né? entendam, né? Uhum. Que defendam valores humanos e não bandido bom é bandido morto, né? Então, assim, nós precisamos angariar a simpatia dos indecisos. E a gente só angaria fazendo realmente uma boa luta para que a gente, sabe, mais uma vez consiga tirar o mundo desse caminho de sombra em que ele entrou. É isso, querido. É E isso. agradeço demais o seu convite e a Eu oportunidade de agradeço estar aqui. demais tu estar aqui, agradeço muito mesmo. E vamos caminhar juntos. Estou realmente me sentindo pronta para esse retorno. E a Que gente vai bom, que voltar a bom, se falar. Um que grande bom. beijo. Fica bem, meu Valeu. querido. Fica Fica bem. com Deus, muita Fica com paz. Deus também. Um abraço, tá? Tchau. Tchau, querido.